O silêncio da casa agora era denso, como se o próprio ar tivesse compreendido que aquele momento exigia urgência. Nathan, com o maxilar cerrado e olhos atentos, caminhou até o quarto com passos firmes. A velha mala preta foi retirada do fundo do armário e, em movimentos rápidos, ele começou a enchê-la com o essencial. Duas camisas escuras, uma calça de tecido leve, um par de botas reforçadas e um pequeno estojo metálico que guardava peças de manutenção para suas armas. O rifle de precisão estava em sua maleta de transporte, encaixado como uma joia em um altar. Ao lado, o arco recurvo negro com lâminas ocultas nas extremidades. Uma criação personalizada, silenciosa e letal. Adrian o observava com a calma típica de alguém que já viveu isso dezenas de vezes. Ele se aproximou em silêncio, pegou algumas munições especiais e começou a encaixá-las com precisão cirúrgica nos carregadores. Leve só o necessário. Quanto mais leve estiver, mais rápido pode desaparecer, disse em tom neutro, enquanto verificava a funcionalidade da mira térmica. Seus olhos não demonstravam pressa, mas o peso da preocupação transparecia nos detalhes, no franzir sutil da sobrancelha, no olhar lançado pela janela a cada minuto e na rigidez de seus ombros. Havia um código silencioso entre eles, forjado durante os anos de serviço e sobrevivência lado a lado. Essa não era a primeira vez que fugiam ou abandonavam um local às pressas. Na verdade, era um ciclo repetitivo, como uma música triste que nunca parava de tocar. Sempre que pareciam ter encontrado um breve respiro, algo surgia para lembrá-los de que o mundo em que viviam não permitia raízes. Adrian era o epicentro desse caos. Alguém que, por ser quem era, jamais teria direito ao ordinário, à estabilidade ou sequer à paz de uma noite segura. Enquanto Nathan trancava a mala e colocava o arco nas costas, Adrian entregou-lhe um pequeno rádio criptografado. Use isso só em último caso, e se alguém tentar rastrear, destrua. Nathan assentiu sem questionar, como quem já sabia que o futuro imediato seria movido por fuga, silêncio e vigilância constante. Ele sabia que o nome de Adrian carregava ecos de medo em lugares onde a verdade era enterrada viva, onde governos sussurravam e homens poderosos agiam como deuses. Estar ao lado dele era caminhar no fio da navalha. E Nathan sempre escolheu ficar, mesmo sabendo o custo. Do lado de fora, o vento batia contra as janelas como se tentasse avisá-los. Adrian, por um momento, deixou o olhar escapar pela vidraça. Não era só preocupação, era culpa. Sabia que quanto mais próximo alguém estivesse dele, mais próximo estaria do perigo. E ainda assim, não impediu Nathan de segui-lo novamente. Afinal, quem mais poderia entender o peso de uma vida onde a confiança era um luxo e o sono uma lembrança distante? Os dois se entreolharam. Não precisavam dizer nada. Sabiam que não havia volta. Adrian apertou o colarinho do sobretudo. Nathan segurou firme a mala. Era hora de partir, de novo. E enquanto deixavam a casa para trás, o mundo parecia respirar fundo, preparando-se para a próxima caçada. Porque onde Adrian Verhoeven pisava, segredos vinham à tona, e os monstros saíam das sombras. O carro preto, com vidros escurecidos e motor silencioso, encostou suavemente em frente à calçada. O homem ao volante, de terno ajustado e expressão compenetrada, acenou com a cabeça ao ver Adrian e Nathan se aproximarem com bagagens. Chamava-se Logan, um dos poucos colegas que Adrian considerava confiável o bastante para dividir uma missão, ou um deslocamento pessoal. Sua postura firme e olhos atentos deixavam claro que levava cada detalhe a sério, como se cada gesto fosse uma oportunidade de provar que merecia estar ali. Enquanto os dois carregavam as malas para o porta-malas, Logan já fazia uma varredura com os olhos pela rua, examinando cada canto, cada carro estacionado, cada reflexo nas janelas dos edifícios próximos. Adrian o imitava em silêncio, mas seus olhos, treinados e quase sobre-humanos em percepção, iam além do óbvio. Apenas depois de concluir que nada ali ameaçava sua integridade, Adrian assentiu levemente e entrou no carro. O trajeto foi silencioso, interrompido apenas por algumas informações trocadas em códigos sobre rotas alternativas, possíveis pontos de vigilância
e o que observar nas próximas horas. Ao chegarem ao edifício onde Adrian morava, a imponência da construção se destacava diante da paisagem urbana. Vidros espelhados, design ultramoderno, sistemas de segurança avançados. Não era só uma residência, era uma fortaleza vertical com um requinte que poucos podiam bancar. Antes mesmo de sair do carro, Adrian pousou os olhos em cada andar visível, escaneando janelas, entradas, movimentações. Logan desceu e assumiu o flanco esquerdo. Nathan se posicionou instintivamente à direita. Não viram nada além do esperado. Isso, por si só, já era um alívio. Com o clima controlado, Adrian meteu a mão por dentro do sobretudo e retirou as chaves com um gesto ágil e discreto. O porteiro, já previamente instruído a não fazer perguntas, apenas liberou a entrada com um leve gesto de cabeça. Dentro do prédio, o contraste entre o aço, o mármore e as luzes indiretas criava uma atmosfera de sofisticação silenciosa. O elevador os levou em poucos segundos até o andar de Adrian, onde a porta automática se abriu, revelando um apartamento amplo, com pé direito alto, decoração minimalista e um leve aroma de madeira queimada no ar. Vestígio de uma lareira antiga, ainda que raramente usada. Assim que entraram, Nathan soltou um assobio longo, com um sorriso divertido. Cara, você não estava brincando quando disse que estava vivendo bem. Isso aqui parece o tipo de lugar onde políticos escondem amantes e segredos. Adrian soltou um pequeno sorriso de canto, enquanto jogava o sobretudo sobre o encosto de uma poltrona. Não é sobre ostentar, é sobre estar sempre pronto. Cada parede aqui é a prova de som. Cada janela tem escudo térmico. Conforto é só um efeito colateral. Enquanto desfaziam as malas, Nathan caminhava pelo apartamento com olhos atentos, tocando as superfícies lisas dos móveis escuros, admirando a combinação de sofisticação e praticidade. Havia quadros discretos, uma estante com livros meticulosamente organizados, uma parede inteira dedicada a arquivos e outro compartimento que, claramente, ocultava armas e documentos. Era um reflexo de Adrian, metódico, implacável e, ainda assim, humano o bastante para manter o mínimo de beleza ao redor. Ali, por fim, os dois podiam respirar, mesmo que só por algumas horas. O interior do apartamento de Adrian era a tradução visual de sua mente. Precisão, sobriedade e força. Assim que se passava pela porta de entrada, uma brisa fria e artificial tomava conta, controlada por um sistema automatizado de climatização. O chão era revestido com placas de cimento queimado, polidas e refletindo a iluminação indireta vinda de trilhos de LED embutidos no forro. As paredes em tons de cinza escuro e azul petróleo criavam uma atmosfera quase hipnótica, como se o tempo ali dentro corresse em outro ritmo. Mais frio, mais lento, mais calculado. No lado direito da entrada, uma sala ampla e aberta revelava-se em tons sóbrios e elegantes. Um sofá de couro preto em L dominava o centro, repousando sobre um tapete persa em cores desbotadas, como se tivesse sido retirado de um palácio abandonado. Em frente, uma lareira moderna de vidro escuro estava embutida sob um painel com uma tela widescreen que ocupava quase a parede inteira. Em uma das laterais, prateleiras flutuantes abrigavam livros de espionagem, filosofia e história militar, ao lado de artefatos coletados ao longo de missões, pequenas estátuas, munições de diferentes países, moedas antigas. Mais adiante, a cozinha americana exibia armários sem puxadores, linhas retas e superfícies espelhadas em aço inoxidável. A bancada de pedra negra tinha marcas discretas de uso intenso. Adrian cozinhava quando podia, sempre em silêncio, com exatidão quase cirúrgica. Ao lado, uma parede de vidro deslizante levava a uma sacada com vista panorâmica da cidade. O espaço externo tinha algumas plantas bem cuidadas, cadeiras de madeira clara e uma rede dobrada com precisão militar. Mas nada chamava mais atenção logo na entrada do que a peça central fixada na parede à esquerda da porta. Uma katana tradicional japonesa. Estava exposta em um suporte de madeira escura, lacado com um verniz que refletia a luz suave do corredor. A lâmina, levemente curva,
reluzia sob o vidro antirreflexo que a protegia. O fio era nítido, impecável, como se nunca tivesse deixado de cortar. O cabo era envolto em couro negro trançado, e a tsuba, a guarda circular da espada, trazia o desenho de uma fênix renascendo das chamas, gravada com minúcia artesanal. Essa espada não era apenas um troféu ou símbolo estético, era um marco. Adrian a conquistara em sua primeira missão internacional, em Tóquio, ao salvar um embaixador japonês de um atentado terrorista durante um evento diplomático de alto risco. A missão foi um caos de precisão, explosivos ocultos, tiroteio em ambientes fechados e uma corrida contra o tempo pelas galerias subterrâneas de um hotel luxuoso. Adrian não só neutralizou os agressores, como enfrentou corpo a corpo o líder do grupo, um espadachim treinado, herdeiro de uma tradição letal. Ao vencê-lo, foi presenteado com a katana pelo próprio embaixador, em um gesto de honra e gratidão raríssimo. Desde então, Adrian a mantinha por perto. Não era um amante do sofrimento, mas quando queria mandar uma mensagem, quando era necessário que seus inimigos sentissem medo, até o último segundo, era essa lâmina que usava. Porque ela não fazia barulho como um disparo. Não havia alerta, apenas o som seco do corte e a presença fria da morte. Adrian entrou no apartamento com passos firmes e silenciosos. O ambiente o reconhecia como seu dono. Cada sombra, cada reflexo nos móveis parecia se moldar à presença dele. Assim que fechou a porta, sem tirar os olhos do corredor por alguns segundos a mais do que o necessário, Adrian tirou seu sobretudo escuro com movimentos lentos, cuidadosos. Dobrou a peça com exatidão e a colocou sobre o encosto do sofá. Em seguida, soltou as presilhas do coldre que trazia sob o braço, revelando a arma que descansava em um coldre de couro ajustado. Retirou-a com cuidado e a posicionou sobre a mesa de centro de vidro, ao lado de uma pequena caixa com munições organizadas, como peças de um jogo de estratégia. Respirou fundo e endireitou a postura. Seus ombros, até então curvados pela tensão do trajeto, agora se alinharam com precisão quase militar. Com a expressão impassível, Adrian caminhou até o corredor que dava acesso ao quarto. Cada passo seu era ritmado, controlado, como se seus pés soubessem exatamente onde e como pisar. Ao entrar no quarto, um ambiente mais reservado e minimalista, seus olhos pousaram sobre o laptop preto e fosco, repousando sobre um rack metálico ao lado da cama de lençóis escuros e perfeitamente alinhados. Pegou o aparelho com as duas mãos, erguendo-o com cuidado, como quem segura uma ferramenta de precisão. De volta à sala, Nathan ainda ajustava os últimos detalhes de sua mudança improvisada. Ajeitava as roupas em uma bolsa tática de lona, enquanto mexia em seu relógio de ponteiros, girando a pequena coroa lateral com calma. O gesto era quase nostálgico. Nathan fazia isso sempre que precisava pensar. Um hábito antigo do tempo em que contavam segundos entre tiros e estratégias. Adrian o observou por um instante, antes de se sentar em frente à mesa, conectando o laptop à tomada e ligando-o. A tela se acendeu, projetando um brilho azulado sobre o rosto dele. Antes que qualquer coisa pudesse ser acessada, Adrian digitou uma longa senha. Os dedos deslizaram com exatidão pelo teclado, sem hesitação. A combinação era complexa, impossível de decifrar por qualquer software comum. Letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, datas e códigos internos só ele sabia. Após pressionar a tecla Enter, a máquina emitiu um som suave e começou a carregar. O silêncio se instalou brevemente, interrompido apenas pelo zumbido sutil do ventilador interno do computador e pelo som distante da cidade que pulsava além das janelas de vidro blindado. Sem dizer uma palavra, Adrian pegou o pequeno pendrive metálico que guardara no bolso interno do sobretudo. Observou-o por um instante. A textura fria do alumínio contrastava com o calor de sua pele. Algo naquele objeto parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse mais do que dados, talvez verdades. Inseriu o dispositivo com firmeza na lateral do laptop. A luz vermelha do pendrive piscou 3 vezes antes de estabilizar em um brilho constante. Adrian cruzou os braços por um breve momento, seus olhos fixos na tela, enquanto o sistema reconhecia o arquivo. Nathan se aproximou em silêncio,
percebendo a tensão se intensificar no ambiente como uma nuvem carregada. O ar parecia mais denso. Em poucos segundos, a interface do laptop exibiu uma única pasta, aberto apenas por quem está disposto a ver. Era o começo de algo, e Adrian, como sempre, estava preparado. A luz fria do laptop banhava o ambiente com um tom azul metálico, realçando as feições tensas e calculistas de Adrian. O silêncio reinava na sala, interrompido apenas pelo leve zumbido da máquina enquanto lia o pendrive recém-inserido. Nathan observava de pé, a poucos passos de distância, braços cruzados e o senho franzido. Seu olhar ia do rosto imóvel de Adrian até a tela, como se esperasse que, a qualquer instante, algo saltasse dali com violência. Isso tem cara de encrenca das grandes, murmurou com a voz baixa, quase temerosa, como se temesse que o próprio som pudesse ativar alguma armadilha invisível. Ele se aproximou devagar, como um soldado em terreno minado, e permaneceu de pé atrás de Adrian. Os olhos vasculhavam o rosto do amigo, tentando decifrar o que se passava sob aquela expressão aparentemente controlada. Nada em Adrian era gratuito, nem o silêncio. Quem deixa um arquivo assim na sua porta, ainda mais com aquela mensagem enigmática? Aberto apenas por quem está disposto a ver. Ele deu uma risada curta, sem humor. Isso soa mais como uma ameaça velada, ou um desafio. Adrian não respondeu de imediato. Seus olhos permaneciam fixos na tela, mas não pareciam estar lendo coisa alguma. Seus pensamentos estavam em outro lugar, longe dali. Respirou fundo, passando os dedos entrelaçados diante do rosto, como quem calcula cada movimento antes do primeiro passo. Então, com um tom neutro, porém cheio de gravidade, murmurou. Ou um lembrete. Houve um silêncio denso. Nathan recuou um passo, sentindo o peso daquelas palavras ecoarem na sala. Não, alguém sabe quem você é. Ele começou, escolhendo bem as palavras. E sabe o que você procura. Isso não foi um acaso. Ele olhou na direção da porta, como se ainda pudesse vislumbrar a figura da mulher de cabelos escuros e olhos azuis, que aparecera e desaparecera com a precisão de um fantasma. O sorriso dela ainda queimava na memória, como se tivesse sido desenhado para ele. Para Adrian. A garota, o jeito como ela olhou para você, aquilo foi pessoal, não foi uma coincidência. Adrian suspirou profundamente, um gesto raro. Levantou-se devagar e começou a andar pela sala, com passos medidos. Seu olhar agora parecia buscar nas paredes e janelas alguma lembrança escondida. Eu já vi aqueles olhos. Sua voz saiu mais rouca do que o habitual. Não lembro onde, mas eles me viram primeiro. Era o tipo de olhar que marca, que te examina, como se soubesse o que você carrega no sangue. Você acha que ela está envolvida com isso? Com o conteúdo do pendrive? Adrian parou diante da janela. Ficou ali, imóvel, encarando o reflexo de si mesmo, misturado às luzes da cidade lá fora. Os olhos sem piscar, firmes, como se desafiassem a própria escuridão do mundo a lhe dar uma resposta. Se não está, então está vigiando quem está, disse em tom firme. Aquilo foi um aviso, uma peça colocada no tabuleiro, e quem colocou quer que eu jogue. Nathan arqueou uma sobrancelha, confuso. Que merda tá acontecendo, Adrian? Quem era aquela garota? Mas antes que pudesse continuar, Adrian cortou com a mão no ar, indicando que não era o momento. Ele se virou, andando de volta para o laptop. Seu rosto endureceu. Era o mesmo olhar que ele usava antes de atravessar zonas de combate. Um misto de frieza, foco e fúria reprimida. O que quer que esteja nesse arquivo, ele disse, sentando-se novamente diante do notebook. Não é só informação. É um gatilho. Nathan ajeitou o relógio de ponteiro que acabara de tirar do pulso, mas o gesto foi distraído. Sua atenção estava cravada em Adrian, como se esperasse que ele se transformasse em outra coisa a qualquer momento. E você vai abrir? Perguntou, a voz mais grave do que antes. Adrian digitou uma sequência de senhas longas e complexas, os dedos deslizando pelo teclado, como quem já decorou aqueles códigos há muito tempo. Ele não respondeu imediatamente. Quando a tela finalmente deu acesso ao sistema, ele moveu o cursor até a pasta no pendrive e pairou sobre ela por alguns segundos.
Eu não sei no que a gente está se metendo, Nathan, disse com um leve sorriso de canto que não alcançou os olhos. Mas se fosse seguro, não teria vindo até mim assim. Então, vai abrir mesmo assim? Adrian assentiu levemente com a cabeça. O som do clique ecoou na sala como o estopim de uma bomba silenciosa. Seja o que for, a gente encara. Como sempre. Até o fim, Nathan murmurou, com a convicção de quem já havia cruzado linhas demais para recuar. A tela do laptop iluminou o rosto de Adrian com uma luz pálida e oscilante, assim que ele deu 2 cliques sobre o arquivo nomeado apenas como convite. A pasta havia carregado com lentidão, como se cada byte fosse pesado demais, como se o próprio sistema soubesse que havia algo denso ali dentro. Assim que o vídeo começou, a imagem tremeu brevemente, com linhas estáticas cortando o visor por um segundo, antes de estabilizar e revelar um cenário escuro e estéril, semelhante a um abrigo subterrâneo ou uma instalação secreta. No centro, sentado à frente de uma parede metálica coberta por sombras, estava um homem de aparência imponente, cabelos grisalhos penteados para trás, rosto anguloso e expressão severa, como alguém que aprendeu a viver sem hesitar. Adrian Verhoeven, começou ele com uma voz grave e controlada, o tom quase paternal, mas sem calor. Se você está assistindo a isso, é porque o tempo começou a correr, e não há como voltar atrás. Adrian manteve o maxilar cerrado, os olhos fixos na tela, embora seu corpo inteiro parecesse tenso como um fio de aço prestes a romper. O homem do vídeo continuava, agora com o rosto mais próximo da câmera, como se quisesse atravessar a tela. Falava de maneira direta, sem rodeios. Disse que precisava encontrá-lo pessoalmente, que havia respostas esperando por Adrian, respostas que envolviam não só a verdade sobre o desaparecimento do seu pai, mas também o motivo pelo qual tantos tentavam impedir que ela viesse à tona. O que você procura está mais perto do que imagina, mas também está mais longe do que pode alcançar sozinho, disse ele, os olhos cravados na lente. Seu pai não era apenas um homem. Ele estava envolvido em algo que ameaça os alicerces de tudo que conhecemos. Ele descobriu demais, tentou sair, e por isso quase foi morto. Naquele instante, o homem pausou, como se pesasse cada palavra antes de prosseguir. Um fragmento de dor surgiu em seu semblante, mas foi rapidamente suprimido. O vídeo, então, exibiu uma breve sequência de imagens embaralhadas, mapas distorcidos, rostos desconhecidos, fórmulas químicas, linhas de código, uma silhueta de uma torre isolada em meio a uma neblina. Era um código criptografado, complexo para qualquer observador comum, mas para Adrian foi como ler entre as entrelinhas de um livro que ele mesmo ajudou a escrever. Seus olhos piscaram rápido, como sempre acontecia quando sua mente começava a decifrar. Números sobrepostos a símbolos antigos formavam coordenadas. Letras aparentemente aleatórias compunham uma sigla familiar. Uma que ele já tinha visto nas pastas confidenciais do Departamento de Inteligência. Venha sozinho, finalizou o homem com uma severidade cortante. Ninguém mais pode entrar nisso. Se trouxer alguém, tudo será perdido. Você tem 3 dias. A estrada começa onde termina o sinal. O vídeo se encerrou abruptamente, com a imagem do homem se dissolvendo em pixels e o som de estática substituindo sua voz. Adrian permaneceu imóvel por um momento, encarando o reflexo do monitor em seus olhos gélidos. Sua mente processava tudo com velocidade e precisão cirúrgica. Nathan, que estava ao seu lado, ainda tentava entender o que tinha visto, mas já conhecia bem o suficiente aquele olhar distante de Adrian para saber que a decisão já havia sido tomada. Era como se ele tivesse acabado de receber um chamado que esperava a vida inteira, e ao mesmo tempo, como se soubesse que isso era só o começo de algo ainda mais sombrio. O silêncio que pairava na sala era espesso, quase palpável. As imagens do vídeo ainda ecoavam nos olhos de Nathan, mas ele não disse uma palavra. Em vez disso, olhou para Adrian com um olhar firme, cheio de compreensão silenciosa. Não havia necessidade de explicações entre eles. Nathan sabia exatamente o que estava acontecendo. O chamado que finalmente havia encontrado Adrian. Ele apenas assentiu discretamente,
como um soldado que recebe ordens com honra e aceitação. O vínculo entre eles ia além da amizade. Era um pacto forjado em poeira, sangue e noites mal dormidas. Adrian ergueu o olhar para ele e retribuiu o gesto com um aceno curto, pesado de significado. Suas feições não expressavam medo nem hesitação, apenas convicção. Aproximou-se de Nathan, colocou uma mão firme sobre seu ombro e falou com voz baixa, quase grave. Disse que ele deveria ficar ali, em sua casa, onde haveria segurança e estrutura para suportar o tempo que fosse necessário. Qualquer coisa que surgisse, qualquer informação nova, seria repassada, ele prometeu. Mas aquele caminho que estava prestes a seguir, era solitário. Era seu, e precisava ser percorrido sozinho. Com esse último aviso, Adrian se afastou, caminhando com passos silenciosos pelo apartamento. A cada movimento, seu preparo começava. Primeiro o coldre de couro, que encaixou com precisão ao redor do tronco, como se fizesse parte de sua própria anatomia. Depois vieram as armas, a pistola de uso pessoal, enfiada sob o braço, uma lâmina de precisão, escondida na lateral da bota. Em seguida, vestiu o sobretudo negro pesado e largo, que balançava suavemente com seus passos, como uma extensão de sua presença sombria. Por fim, ele foi até a parede próxima da entrada. A katana reluzia sob a luz fria do ambiente, presa a um suporte de madeira escura. Adrian a retirou com reverência silenciosa. Seus dedos percorreram a bainha, lembrando-se da noite em Tóquio, dos gritos abafados no meio da multidão, do sangue respingando no concreto japonês. Aquela lâmina não era apenas uma arma. Era uma extensão da sua alma. E esta noite, ela voltaria a ver o mundo lá fora. Com a katana presa às costas, Adrian estava completo. Pronto. Nathan observava tudo com uma expressão grave. Não tentou impedi-lo. Sabia que era inútil. Em vez disso, apenas se aproximou e entregou ao amigo uma pequena caixa metálica, onde havia alguns rastreadores e uma peça sobressalente de munição codificada. Um último gesto silencioso de confiança. Adrian pegou os itens, sem dizer nada, mas os olhos de ambos se cruzaram por um segundo longo, carregado de história e cumplicidade. Era um adeus momentâneo, mas pesado como se fosse definitivo. Sem mais palavras, Adrian desceu até a garagem do edifício. A motocicleta negra o aguardava como uma fera pronta para ser libertada. O ronco do motor quebrou o silêncio da noite assim que foi ligado, ecoando pelo concreto frio do subsolo. Adrian ajeitou a katana às costas, vestiu os óculos escuros de visor digital e acelerou. O portão automático se abriu lentamente diante dele, revelando a cidade mergulhada em sombras e luzes artificiais. Sem hesitar, ele partiu. O destino era claro, o caminho incerto e a verdade mais perigosa do que nunca. Adrian guiava sua moto por uma estrada estreita, cercada por mata densa. O asfalto irregular estava parcialmente coberto por folhas secas, e o ar carregava umidade, com nuvens pesadas obscurecendo o céu. Ele consultava o mapa em seu celular preso ao painel, seguindo o trajeto indicado pelo código decifrado. O lugar era isolado, sem sinal de civilização por quilômetros, o tipo de local que exigia atenção redobrada, tanto pelo ambiente quanto pelo que ele poderia encontrar ao fim da rota. Após algum tempo, a vegetação começou a se abrir e deu lugar a um extenso jardim cuidadosamente mantido. Havia simetria nos arbustos podados e nas fileiras de flores, revelando que alguém se dedicava à manutenção daquele espaço. Ao fundo, surgiu uma mansão de arquitetura imponente, com traços clássicos, colunas altas, paredes de pedra clara e janelas com molduras detalhadas. A construção, apesar de antiga, transmitia solidez, como se resistisse ao tempo com propósito. À frente da propriedade, um grande portão de ferro bloqueava o acesso. Era robusto, pesado, com detalhes esculpidos à mão e um brasão no centro. Um corvo sobre uma balança. Adrian não sabia exatamente o significado, mas reconheceu o símbolo de algum lugar. Talvez de arquivos antigos, talvez de algum caso anterior. Desceu da moto, retirou a luva da mão direita e pressionou o botão do interfone ao lado. Um único bip soou, seguido do destravar automático das trancas.
Ninguém respondeu. Ninguém o saudou. Com os portões se abrindo lentamente, Adrian voltou à moto e avançou devagar pelo caminho de pedra. Seus olhos analisavam cada ponto do terreno, procurando qualquer sinal de movimento. Câmeras escondidas, sensores. Nada parecia fora do lugar, mas ele sabia que isso nem sempre era um bom sinal. O silêncio constante, a ausência de pessoas à vista e a formalidade do local indicavam que aquilo tinha sido preparado. Talvez com tempo, talvez com objetivo específico. Ele parou a moto diante da entrada principal da mansão e desligou o motor. A porta era feita de madeira escura, maciça, com detalhes entalhados em linhas limpas e discretas. Havia uma sobriedade em tudo, como se o lugar pertencesse a alguém acostumado ao controle, alguém metódico. Adrian retirou o capacete, observando o ambiente com cautela, e permaneceu alguns segundos em silêncio, atento a qualquer ruído vindo de dentro. Nada. Nenhum som, nenhuma sombra, nenhuma voz. Sabia que não seria recebido de forma convencional. Não haveria mordomos, nem anfitriões sorridentes. O convite tinha sido direto, pessoal, e o conteúdo do vídeo era sério demais para permitir distrações. Adrian ajeitou o sobretudo, conferiu o coldre sob o braço e subiu os degraus da entrada com firmeza. Se alguém o observava, agora sabiam que ele havia chegado. E ele também sabia. A partir do momento em que cruzasse aquela porta, estaria ainda mais próximo da verdade, mas também mais exposto do que nunca. A mansão diante de Adrian era um monumento à opulência antiga. A fachada era composta por pedras claras perfeitamente encaixadas, com detalhes em mármore escurecido nas colunas e nas molduras das janelas, todas de vidro espesso com cortinas pesadas, fechadas por dentro. Duas torres se elevavam em cada extremidade do edifício principal, como sentinelas silenciosas. O telhado era inclinado, coberto com telhas negras reluzentes, e a entrada principal era marcada por uma escadaria de degraus largos que conduziam a uma porta dupla de madeira trabalhada, reforçada com placas metálicas polidas em tons escuros. Ao redor, um silêncio quase reverente preenchia o ar, quebrado apenas pelo som distante do vento cortando pelas árvores da floresta próxima. Adrian permanecia parado, observando cada detalhe com precisão clínica. Seus olhos percorriam os relevos entalhados nos pilares, símbolos antigos, de origem desconhecida, talvez ligados à família que ali residia ou a alguma ordem esquecida. Tudo naquele lugar exalava poder, não o tipo escancarado, mas aquele sutil, antigo, profundamente enraizado em tradições e segredos. Foi então que um estalo seco vindo da floresta fez seus sentidos dispararem. Ele girou o rosto na direção do som, o corpo assumindo de imediato uma postura defensiva. Da sombra cerrada das árvores, surgiu uma silhueta imponente e animalesca. Um lobo, mas não um lobo comum. Era negro como breu, a pelagem densa refletindo um brilho azulado sob a luz rarefeita do fim da tarde. Tinha quase 3 metros de comprimento, musculatura rígida e olhos de um âmbar intenso e feroz, que pareciam cintilar com inteligência hostil. O animal avançava com passos firmes, silenciosos, como se saboreasse o instante antes do ataque. As patas pesadas esmagavam as folhas secas sem esforço, e suas presas podiam ser vislumbradas entre os lábios retraídos. Adrian deu um passo para trás, lentamente, mantendo os olhos fixos na criatura. Sua mão deslizou para dentro do sobretudo, alcançando o cabo da katana em seu costado. Ele não tirou a lâmina, não ainda. Sabia que uma ação precipitada poderia provocar a investida final. Sem aviso, o lobo disparou numa corrida súbita. Seus músculos se contraíram como arcos prontos a disparar, e em um salto preciso, ele voou em direção a Adrian. As garras se abriram, os dentes à mostra, o rosnado soando como uma ameaça primitiva. Adrian firmou os pés, prestes a sacar a lâmina, quando a porta da mansão se abriu, abruptamente com um ranger metálico, e uma voz firme e autoritária cortou o ar. "Pare, foice!" O comando veio de dentro, carregado de controle absoluto. O lobo congelou no ar, como se a voz tivesse poder físico. A criatura aterrissou com força diante de Adrian, erguendo poeira e folhas do chão.
Seu corpo ainda vibrava com a tensão da caça interrompida, os olhos fixos no rosto do homem que quase atacara. Mas ele não avançou. Ficou imóvel, apenas arfando com o olhar feroz preso em Adrian, como se aguardasse outra ordem. Ao fundo, no limiar da porta aberta, uma figura humana começava a surgir das sombras. A voz era inconfundível. Adrian reconheceu na mesma hora aquela presença. A mulher que observara à distância, diante da casa de Nathan. Seus traços estavam agora bem mais nítidos. Olhos intensamente azuis que pareciam sondá-lo por dentro. Cicatrizes discretas nas maçãs do rosto e cabelos negros cortados na altura dos ombros, balançando suavemente com o vento. Ela se mantinha ereta à porta da mansão, trajando roupas escuras e ajustadas ao corpo, como alguém acostumada ao combate, mas que não abria mão da elegância. Sua mão permanecia estendida ao lado do corpo, mas era a firmeza em sua voz que havia detido a fera chamada Foz. O lobo, obediente, permaneceu parado diante de Adrian. Suas narinas ainda se dilatavam com a excitação do quase-ataque, mas os olhos agora estavam voltados para a mulher, esperando. Adrian, por um breve momento, deixou-se afetar pelo inusitado da cena. Aquela mulher, por que seu rosto o perturbava tanto? Havia algo no olhar dela, uma memória que teimava em não se revelar por completo. Sem dar maiores explicações, ela se virou e caminhou em direção ao interior da mansão. Sua postura indicava confiança absoluta, não apenas sobre o lobo, mas também sobre o próprio Adrian, como se soubesse que ele a seguiria. E ele seguiu. Ainda cauteloso, os sentidos em alerta. Mas havia algo mais. Uma intuição quase instintiva de que aquela porta aberta fazia parte de um caminho que ele não poderia mais evitar. Atravessaram um longo corredor decorado com tapeçarias antigas e quadros que retratavam figuras imponentes, líderes, guerreiros, vultos históricos. O piso era de madeira escura, polida, e o teto alto sustentava candelabros acesos que lançavam uma luz suave, dourada. O silêncio era denso, como se a própria casa estivesse ouvindo. Adrian foi conduzido até um salão espaçoso, onde uma lareira crepitava discretamente e uma mesa de mogno maciço dividia o ambiente. Sentado à cabeceira, ereto e com um ar de autoridade fria, estava o homem do vídeo. Ele ergueu os olhos assim que Adrian entrou. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e o terno negro impecável deixava claro que cada gesto seu era medido. O olhar, pálido e penetrante, parecia atravessar Adrian como se cada detalhe de sua alma estivesse sendo escaneado. Alaric Amsel, sentado à cabeceira do salão, exalava uma autoridade que não precisava ser anunciada. Sua presença preenchia o ambiente como o som abafado de um trovão antes da tempestade. Era um homem por volta de 50 anos, mas sua postura ereta e o vigor nos olhos indicavam uma vitalidade e uma disciplina que desafiavam o tempo. Seus cabelos, grisalhos e perfeitamente alinhados para trás, realçavam os traços austeros do rosto. Maxilar firme, sobrancelhas retas e expressivas, e olhos glaciais de um azul desbotado que pareciam não piscar enquanto fitavam Adrian. A pele era pálida, marcada por discretas rugas que não denunciavam cansaço, mas sim um longo histórico de decisões pesadas e vitórias silenciosas. Ele usava um terno sob medida de tecido negro fosco, sem nenhum vinco, camisa branca engomada e uma gravata de cetim escura. Tudo nele indicava precisão. Nenhum acessório em excesso, apenas um anel de prata no dedo anelar da mão esquerda, entalhado com um símbolo ancestral, provavelmente o emblema do clã que liderava. Quando falava, sua voz era baixa, mas firme, com dicção clara e pausas cirurgicamente calculadas. Não havia pressa em seus gestos. Cada movimento, seja para ajustar levemente a posição na cadeira ou para entrelaçar os dedos sobre a mesa, revelava controle absoluto, como um mestre enxadrista que não precisava blefar, pois sabia que todas as peças já estavam posicionadas ao seu favor. Mesmo sentado, Alaric impunha respeito. Sua energia não era de alguém que gritava ordens, mas de quem as fazia ser cumpridas com uma única olhada. A sala ao seu redor parecia ter sido moldada
para refletir sua natureza. Solene, estratégica, perigosa. E agora, ali, diante de Adrian Verhoeven, ele deixava claro com a postura e com o olhar. Não era ele quem estava diante de uma oportunidade. Era Adrian. Sou Alaric Amsel, disse o homem em tom firme e direto. O patrono do clã desta casa. O clã Nocturnis. Eu sei o que você procura, Adrian. Sei o que seu pai significava. E eu posso ajudá-lo. Mas antes disso, preciso da sua ajuda. Fez uma pausa curta, apoiando as mãos cruzadas sobre a mesa. Há uma guerra silenciosa acontecendo sob nossos pés. E nela, você é mais importante do que imagina. Alaric recostou-se levemente na cadeira de madeira entalhada, a luz suave da lareira, projetando sombras angulosas sobre seu rosto envelhecido, mas firme. Os dedos entrelaçados sob o queixo sustentavam o peso de suas palavras, que ecoavam pelo salão silencioso com o tom grave de quem conhece demais. Seu inimigo real não é um assassino de rua, nem um chefe de milícia. Começou, os olhos perfurando Adrian como lanças afiadas. É alguém que tem o Estado sob controle, que comanda os sistemas como um maestro do caos. Ele extermina quem questiona sua autoridade. Ele manipula, distorce, apaga. Um homem cruel e calculista. Um ditador escondido sob a máscara da ordem. Alaric fez uma pausa. Seu olhar antes firme vacilou por um instante, como se as próximas palavras lhe ferissem a própria consciência. Alguém que eu admirei. Alguém que um dia considerei justo. Sua voz falhou por um segundo, mas ele a retomou com mais peso. Mas não é. Ele é. Clique. A tela atrás deles, até então apagada, acendeu com uma transmissão ao vivo. O brasão da Diretoria Nacional de Segurança dominava o fundo da imagem. O som de aplausos abafados ecoava, vindo de uma multidão em um auditório oficial. Um homem surgia no centro do palco, os passos firmes, o rosto iluminado pelo foco das câmeras. Ele era distinto. Cabelos grisalhos bem penteados para trás, terno escuro impecável, postura ereta, como se tivesse nascido para liderar ou comandar. Seu olhar atravessava as lentes com uma frieza polida, mas havia algo atrás dos olhos, uma escuridão que palavras não conseguiam nomear. A estabilidade nacional está ameaçada por forças que querem o colapso, ele dizia, com uma voz mansa e controlada, carregada de autoridade. Mas eu estarei aqui. Eu sempre estarei aqui. Não importa o que for necessário, a ordem será mantida. Adrian observava paralisado. Ele nunca tinha visto aquele homem antes, mas algo dentro dele reconheceu o peso por trás daquela presença. Algo ancestral e instintivo dizia para não confiar. O homem sorriu, breve, com precisão cirúrgica. Meu nome é Elias Voss, e eu irei proteger vocês. O vídeo terminou. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Aquelas últimas palavras soavam como uma ameaça velada, uma profecia sombria escondida atrás da cortina da segurança nacional. Adrian apertou os punhos. O verdadeiro inimigo tinha nome, e agora também tinha um rosto.